Números capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros para a libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe colocarão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos e as pás e as bacias, todos os pertences do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das filhas dos Gersonitas, das famílias dos Gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote.
Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais os contarás. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério, e contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas da tenda da congregação. Os que dele foram contados foram 8.580. Conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o seu pecado por que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote
será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e do feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trarão a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com juramento da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela tiver contaminado e contra o seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei, e o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Números capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça.
Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os oferecerá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.